Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Comer carne de porco não vai te levar para o inferno. Liberte-se desse peso. Você é judeu ortodoxo para ter que seguir à risca as leis alimentares do Antigo Testamento? Apenas os judeus viviam debaixo dessa aliança. Jesus veio e cumpriu toda a lei, e o véu do templo se rasgou, abrindo o caminho para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Por meio dele, nós gentios recebemos acesso à salvação. Por isso é importante ler as Escrituras e buscar no Espírito Santo o entendimento delas, e não viver preso a sistemas criados por homens que acabam colocando julgos sobre outras pessoas. Liberte-se disso e permaneça ligado somente à videira verdadeira. Essa compreensão não é apenas opinião, ela está fundamentada nas Escrituras. O próprio Jesus disse em Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quando Jesus morreu, algo muito significativo aconteceu. Está escrito em Mateus 27, 50, 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse rasgar do véu simboliza que o acesso a Deus foi aberto. Hebreus 10, 19 e 20 confirma isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Também vemos claramente nas Escrituras que a salvação foi estendida aos gentios. Efésios 2,13 diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E Romanos 10,12 declara: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. A própria igreja primitiva precisou lidar com a tentativa de colocar a lei judaica sobre os gentios. Em Atos 15:10 está escrito: Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Por isso Jesus também nos chama a permanecer nele. Em João 15:5 ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vou compartilhar meu entendimento com respeito, porque já vivi dentro desse tipo de ambiente e sei como esse assunto costuma ser tratado. Existem instituições religiosas muito conhecidas que colocam uma ênfase muito grande na questão dos alimentos, especialmente na carne de porco. Porém, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que Jesus trouxe uma compreensão mais profunda sobre o que realmente contamina o ser humano. Muitas pessoas acabam sendo influenciadas por sistemas religiosos e acabam aceitando ensinamentos sem examinar cuidadosamente as Escrituras. O próprio Jesus disse em Mateus 15:11: Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nesse contexto, Jesus estava justamente confrontando os fariseus, que colocavam cargas religiosas pesadas sobre as pessoas por causa de tradições e regras externas, enquanto ignoravam aquilo que realmente procede do coração. Também vemos algo muito claro em Marcos 7:18, 19. Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora? Com isso, Jesus estava mostrando que a contaminação espiritual não está na comida, mas no coração humano. O apóstolo Paulo também orienta sobre isso em Romanos 14:2-3, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. E ainda em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o foco do Evangelho não está em comida ou bebida, mas na transformação interior.
Paulo também diz em Colossenses 2,16: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso mostra claramente que essas coisas não devem ser usadas como peso ou julgamento sobre as pessoas. Eu entendo que no Antigo Testamento havia orientações alimentares e a Bíblia realmente chama alguns animais de impuros. Porém, também vemos em 1 Timóteo 4:4-5: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ou seja, quando recebemos o alimento com gratidão e oração, reconhecendo que foi Deus quem proveu, ele é santificado. Outra coisa importante é lembrar que a Bíblia também fala sobre o verdadeiro templo de Deus. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? A santificação que Deus espera de nós envolve o coração, as atitudes, a obediência e a vida diante dele. Não é simplesmente reduzir a fé a regras alimentares. Eu já fiz parte de um ambiente religioso assim e percebi que muitas vezes se fala muito mais sobre o que pode ou não pode comer do que sobre santificação, transformação de vida e obediência ao Senhor. Claro que cada pessoa pode decidir o que comer ou não comer conforme sua consciência e fé diante de Deus. Se alguém entende que não deve comer determinado alimento, está tudo bem. O problema é quando isso vira um jugo colocado sobre outras pessoas. Ninguém vai para o inferno por comer carne de porco. A Bíblia mostra que a condenação vem da rejeição a Deus, da desobediência e de uma vida longe da verdade. O mais importante é viver em santidade, guardar o coração e andar em obediência ao Senhor. Antes de comer, eu simplesmente oro, agradeço a Deus pelo alimento e reconheço que foi Ele quem proveu. Esse é o equilíbrio que vejo nas Escrituras. Cada um deve agir conforme a sua consciência diante de Deus, sem julgar o outro. Porque no final, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Conheça meus livros, eles foram escritos a partir de processos reais de transformação, desde a infância, passando pela dor, pela cura e pelo estudo das Escrituras. Eles estão no link da descrição e seguem esse mesmo caminho de verdade e restauração. Deus te abençoe.